Bom dia, caríssimos guerreiros, soldados do Exército do Senhor. Guerreiros, existem momentos na vida que a gente está bem, né? Tem momentos que está mal, o tempo também é assim. Vamos orar? Vamos? Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira. Entro agora na tua presença, Pai, e peço misericórdia, Pai, para todos aqueles momentos de dificuldade onde eu não uso a tua sabedoria ou não entendo o que o Senhor quer de mim, Pai. Pai, eu também agradeço porque esses momentos são aqueles momentos que mais me aproximam de Ti, me colocam no Teu colo, aonde eu Te busco mais. Senhor, está vendo o Congresso, o que está acontecendo, Pai? Pai, derruba todas aquelas castas que estão ali, Pai, todos eles se agarrando numa tramóia, Pai, parece que o mal não quer sair, ele está agarrado, expulsa, Pai, expulsa todo o mal do Congresso. É tanta armadilha, tanta articulação, tudo pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro, Pai. O Senhor tem uma coluna lá, o Cabo Daciolo, Pai, ajuda ele, que ele profetize a Tua palavra, arrependam-se dos seus pecados, assim como João fazia, Pai, no deserto, para que eles se arrependam, Pai. Que toda a verdade apareça, protege o juiz Sérgio Moro, para que ele continue trabalhando com afinco, Pai, para derrubar todas aquelas castas, Pai. No Senado, Pai, abençoa as tuas colunas, os teus servos que lá estão, para que possam fazer um trabalho de limpeza, Pai, de oração, que eles caiam de joelho no chão e orem e clamem, Pai, para que o nosso país possa passar por essa turbulência tão difícil e se libertar, assim como o povo escravo foi liberto do Egito depois de terem sido destruídos e derrotados todas aquelas potestades que haviam no Egito, que assim também, Pai, a luz possa resplandecer no teu país. Abençoa o Bolsonaro, Pai, porque apesar de ele ter todas aquelas dificuldades, ele quer o bem do Brasil, ele é um patriota, Pai. Eu sei que ele tem as dificuldades dele, o Senhor também sabe, mas que ele possa ajudar esse país. O Exército Brasileiro, Pai, os generais, que eles possam também serem tocados para o sofrimento que o povo está passando, que pode ficar muito pior, Pai, se nós olharmos para a Venezuela, para a Síria. Dá sabedoria, inteligência para que isso possa ser superado, Pai. É assim que eu oro e agradeço em nome do teu. Pai, no dia 10 vai ter uma festividade, o Everaldo está tão feliz, está com o coração aberto, está tão animado. Abençoa lá o Machado, eles para nos receber no dia 10 desse mês agora de junho, Pai, para que nós possamos ter um dia ótimo, inesquecível, aonde nós possamos viver como crianças, Pai, nos alegrarmos, nos divertirmos. Eu coloco esse dia, essa data, Pai, no teu altar, para que corra tudo bem, até o tempo, Pai, prepara que seja um tempo maravilhoso, de acordo com a sua graça. Amém. Eu assim oro em nome de Jesus. Amém. Guerreiros, nós vamos ler hoje o capítulo 39 de Gênesis. Meus amigos do Face, presta atenção que agora Moisés vai centralizar no Egito a sua escritura, o que ele está escrevendo, a sua história, o que Deus está colocando no coração dele. E ele vai falar agora de como Deus vai trabalhar na vida de José. José era o filho mais amado, mais querido de Israel, de Jacó. Ele era odiado pelos irmãos que tinham ciúme e inveja dele. Ele é vendido como escravo e chega como escravo no Egito. E ele é comprado. Olha a dor desse jovem de 17, 18 anos de idade, sendo escravizado dessa forma. Presta atenção. Como é que Deus vai trabalhar na vida dele? José é assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Onde Deus entra, Deus
Deus prospera, né? Onde está a presença de Deus é impossível não prosperar. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele não ia pecar contra Potifar. Ele ia pecar contra Deus, porque José tinha relacionamento com Deus. José conhecia a história de como Deus abençoou Abraão, as promessas que Deus fez para Abraão, como Deus abençoou Isaac. O Israel, Jacó deve ter, e a mãe dele, deve ter contado a história da família toda para ele. Ele sabia que a bênção que estava sobre ele era a bênção de Abraão. Então ele ia pecar contra Deus. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse, vejam, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Mentiu, né? O diabo, ele é assim. Ele mente, ele tenta, ele insiste, ele não desiste até causar o mal, até fazer com que a pessoa sofra. E ele entra, viu como é que ele entrou toda sorrateira, toda deliciosa para iludir ele? É assim no casamento. Quantas pessoas hoje em dia, até pessoas com 30, 40 anos de casado, têm destruído o seu casamento por causa dessa ilusão, né? Sofre muito, sofre demais, troca uma esposa que lutou a vida toda para ficar, às vezes, com uma garota nova. Isso dói demais no meu coração. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Acreditou nela. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Caríssimo, se você está sentindo a vontade no teu coração de conhecer Deus, de se relacionar com Deus, um único Deus, largar todas essas histórias do passado, Deus perdoa, larga isso tudo e passa a ter um relacionamento exclusivo com Deus. Leia a Bíblia, ouça a história,
Se conecte com Deus, deixa Deus trabalhar na tua vida. Olha como é que ele trabalhou na vida de todos aqueles que se dedicaram a ele, a ouvir ele. Olha como é que ele está se dedicando e vai se dedicar muito mais na vida de José. Se você estiver passando por um caminho difícil, não se preocupe, agarre-se a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, em verde prado ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, nem que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é o nosso báculo e amparo, e ele vai preparar a mesa à vista dos inimigos. Deus está trabalhando na vida de José e vai preparar a mesa. José vai crescer muito no Egito só porque ele é obediente. Então, se ajoelha no teu chão, fala: Senhor, eu confesso, eu te quero, venha ter um relacionamento pessoal comigo, abra o teu coração e aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador e leia a Bíblia. Você não vai se arrepender, eu garanto isso para você, tá? Um beijo no coração, eu te amo. Deus te ama muito mais do que eu. Fica com Deus.